Hotel Colonial e esclarecimento sobre a informação de intermediação de servidor comissionado da Prefeitura na referida negociação. Requerimento número 133 de 2018, provavelmente vereador Maxwell Vaz. Requer mentalmente considerado CDR, Clínica de Doenças Renais Limitada, recebeu R$ 2.085.772,82 no município de Macaé. Convidamos a instituição para fazer a apresentação à audiência pública dos serviços prestados ao município. Requerimento número 142 de 2018, provavelmente vereador Val Barbeiro. Requer mentalmente Secretaria Municipal de Esportes, informações sobre a possibilidade de implementar nas quadras de praças públicas do município, no Frade, Glicério e Sana, atividades esportivas tais como jiu-jitsu, futsal, vôlei, basquete, entre outros. Requerimento número 141 de 2018, provavelmente vereador Val Barbeiro. Requer mentalmente Coordenadoria de Iluminação Pública informações sobre a previsão de colocação de braços de luz na região de Madre Silva, em Córrego do Ouro. Requerimento número 140 de 2018, provavelmente vereador Val Barbeiro. Requer mentalmente Secretaria Municipal Adjunta de Saneamento informações sobre a previsão de construção de estação de tratamento de esgoto para a região serrana, abrangendo o distrito de Glicério, Trapiche e Córrego do Ouro. Requerimento número 96 de 2018, provavelmente vereador Marvel. Requer mentalmente Secretaria de Mobilidade Urbana informações quanto à viabilidade de instalação no semáforo ou redutor de velocidade no cruzamento da rua Francisco Alves de Machado, na rua Aloísio Pinto de Andrade. Requerimento número 85 de 2018, provavelmente vereador Marvel. Requer mentalmente ao chefe do Poder Executivo Municipal informações sobre o não pagamento de adicionais e insalubridades dos agentes de endemia da cidade de Macaé. Requerimento número 84 de 2018, provavelmente vereador Marvel. Requer a mesa diretora mentalmente ao chefe do Poder Executivo Municipal informações sobre a divergência no salário de auxiliares de serviços escolares e auxiliares de serviços gerais e demais servidores da Secretaria Municipal de Educação de Macaé. Requerimento número 137 de 2018, provavelmente vereador Dr. Luiz Fernando. Requer mentalmente Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que informa essa Casa Legislativa acerca da possibilidade de instalação de semáforos temporizadores em todos os locais que tiver radar instalado, principalmente aquela descida da ponte Engenheiro Ivan Mundim. Requerimento número 18 de 2018, provavelmente vereador Alain Mansur. Requer mentalmente Secretaria Municipal de Adjunta de Atenção Básica, informações acerca da previsão de instalação do ESF, Estratégia de Saúde da Família, no bairro Fronteira. Requerimento número 19 de 2018, provavelmente vereador Alain Mansur. Requer mentalmente a Enel, retirada do poste na rua José de Oliveira, na fronteira, Barro de Macaé, em frente ao número 47. Requerimento número 20 de 2018, provavelmente vereador Alain Mansur. Requer mentalmente a Coordenadoria de Engenharia de Trânsito, informações acerca da previsão de instalação de redutor de velocidade na rua São José, Ajuda de Cima, conforme a resposta do ofício digital, número 619 de 2017. Requerimento número 118 de 2018, provavelmente vereador Júlio César. Requer mentalmente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através dos órgãos competentes da administração, informações acerca da execução de limpeza regular dos canais e da lagoinha da ajuda de baixo com a limpeza de plantas aquáticas. Requerimento número 117 de 2018, provavelmente vereador Júlio César. Requer mentalmente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através dos órgãos competentes da administração, informações sobre a execução de limpeza regular do canal Campos de Macaé, no trecho compreendido entre o 32º Batalhão de Polícia Militar e a Vila Badejo. Requerimento número 151 de 2018, provavelmente vereador Júlio César. Requer mentalmente ao presidente dessa casa que seja autorizada a licitação para a contratação imediata de empresas especializadas em detectores de metal, portal e manual. Requerimento número 111 de 2018, provavelmente vereador Júlio César. Requer mentalmente a Coordenadoria Especial de Posturas, que informe acerca da possibilidade de incluir os ambulantes do município de Macaé em todos os eventos desenvolvidos nas vias públicas, mesmo que sejam eventos privados. Requerimento, indicação número 521 de 2018, provavelmente vereador Dr. Márcio Bittencourt. Indica que seja realizado o recapeamento asfáltico com a cobertura de buracos em toda a extensão da rua Otoniel Gomes Tavares, principalmente na altura do condomínio Mar do Caribe, no bairro São José do Barreto. Indicação número 519 de 2018, provavelmente vereador Dr. Márcio Bittencourt. Indica que seja realizada a cobertura de buracos na rua Correia Borges, Rua do Posto de Saúde, Morro de São Jorge, no bairro Aroeira. Indicação número 520 de 2018, provavelmente vereador Dr. Márcio Bittencourt. Indica que seja realizada a troca de poste na rua Tatagiva, Travessa 2, no bairro Malvinas. Indicação número 136 de 2018, provavelmente vereador Newton César. Indica limpeza e manutenção periódica das vias e bueiros das seguintes ruas do Jardim Santo Antônio. Segue o nome das ruas em anexo. Indicação número 137 de 2018, vereador Newton César. Indica limpeza, manutenção periódica de vias e bueiros das seguintes ruas do bairro Botafogo. Segue a relação das ruas em anexo. Indicação número 138 de 2018, provavelmente vereador Newton César. Indica a limpeza e manutenção periódica das vias e bueiros das seguintes ruas do bairro Botafogo. Segue a relação em anexo. Indicação número 16 de 2018, provavelmente vereador Elbert Rezende. Indica que viabiliza a construção no Semeais, no bairro Lagomar. Indicação número 15 de 2018, provavelmente vereador Elbert Rezende. Indica que viabiliza a construção na Casa de Idosos Asilo, no bairro Lagomar.
Indicação número 14, 2018, promovente vereador Albert Rezende. Indica que viabiliza capina, limpeza periódica da rua Edir Matos, antiga rua 6, loteamento Nova Macaé, no bairro Jardim Santo Antônio. Indicação número 542, 2018, promovente vereador Val Barbeiro. Indica que seja colocado asfalto na rua Jacira Moura Tavares do Val, no bairro da Glória. Indicação número 541 de 2018, promovente vereador Val Barbeiro. Indica que seja asfaltada a Avenida José Bonifácio Azevedo, no bairro Ajuda de Baixo. Indicação número 540 de 2018, promovente vereador Val Barbeiro. Indica que seja feita a limpeza, manutenção e iluminação pública da rua Duque de Caxias, no bairro Visconde Araújo. Érico Gonçalves, senhor presidente. Terminada a leitura do expediente, vamos passar a ordem do dia para requerer o vereador Luiz Fernando. Eu pediria a inversão dos trabalhos amanhã de hoje, por favor. Vereador desfavorável, permaneça como se encontra, com tal levante aprovado. Vamos efetuar o sorteio aqui. Requerer, presidente. Vai requerer o vereador Marvel. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste de casa, um bom dia. Senhor presidente, para lembrar a nossa audiência pública que vai acontecer hoje, às 18 horas, para falar sobre o assunto PCCV dos servidores. Então, queria estar aqui convidando todo o público presente, toda a população, os servidores que se encontram trabalhando, que compareçam para a gente estar discutindo, né, e ter as informações aí do Executivo sobre a falta do cumprimento dessas leis. Todos os executivos foram convidados pela cerimonial. A Câmara fez um belo trabalho de divulgação, queria agradecer, e acredito que vão vir bastante servidores aqui hoje para estar discutindo sobre esse assunto. Muito obrigado, bom dia. Vou efetuar aqui o sorteio do grande expediente. O George aqui para tirar o número, por favor. Primeiro o George, depois o Elbert. Número 3, o vereador Marcel é o primeiro. 5, eu sou o segundo. Deixa eu ter, tirei. O vereador Luiz Fernando é o terceiro. O vereador Maxwell é o quarto. Sim. E, por último, o presidente da casa, doutor Eduardo. Então, com a palavra, o vereador Marcel Silvano. O vereador dispõe de 10 minutos. Presidente, demais vereadores, público, bom dia a todos, todas. Na verdade, a princípio, né, é importante que a gente registre aqui e reconheça o trabalho e a disposição dos vereadores que compõem a comissão de ética aqui na casa. O vereador Júlio César, que é o presidente, nos chamou ontem para uma reunião para a gente tirar uma ação de trabalho. O vereador Luiz Fernando é o titular também da comissão, eu sou o relator. Então, só para um informe rápido, né, nós ontem já nos reunimos, já estamos ouvindo os servidores da casa sobre os fatos que a sociedade nos pontuou, né, e na verdade nos exige, né, de dar aqui os nossos encaminhamentos, as nossas apurações, e é importante essa casa acompanhar para também colaborar à luz da justiça, à luz da construção de um resultado saudável para toda essa situação que nos constrange e que nos fragiliza, né? Em especial por determinadas tentativas de setores da política, setores da imprensa e determinados setores também da justiça, que querem criminalizar, como eu falei na semana passada, a política, os partidos, as pessoas que são eleitas pelo povo. E isso me preocupa muito, porque o resultado não é um resultado de quem defende a democracia, as divergências e a boa vida cidadã, o convívio cidadão, né? Então eu fiquei muito incomodado na semana passada com algumas distorções, né? Dentre elas, me cobrando uma responsabilidade institucional de fala sobre o que está acontecendo.
né? E isso principalmente provocado por um locutor de rádio que é suplente de vereador e um primeiro interessado nesse fato. Então, eu tenho pouca entrada nas rádios e tenho muita cautela para fazer fala em determinados programas, em determinadas polêmicas, mas foi importante fazer aquela participação, e porque já havia um consenso na casa, inclusive, de que nós teríamos o trabalho da Comissão de Ética, mas, no meu entendimento, principalmente a relatoria da Comissão de Ética não é quem fala de como vai ser, de quais as interpretações, de quais as questões que são imaginadas, né? A gente tem que apurar, e eu gostaria de já deixar aqui minha posição de que, enquanto eu estiver tocando o trabalho junto à comissão na relatoria, eu não darei declarações públicas sobre o nosso trabalho, né, para que não polua a apuração e o trabalho da Comissão de Ética da Casa. Então, que fique bem claro, né, não vai ser suplente de vereador, não vai ser dono de rádio, não vai ser presidente ou vice-presidente de partidos políticos que tenham interesses que vão tomar o rumo da velocidade do trabalho institucional dessa Casa. E essa é a minha posição pública aqui. O outro fato, presidente e demais vereadores, é a preocupação que a gente vai precisar acompanhar muito de perto enquanto Câmara com os fatos últimos na região serrana, né, em especial na Siriaca, no Sana, com a questão de um fenômeno da natureza que acabou causando muitos estragos, muito desgaste. Isso é fruto, inclusive, de uma desatenção por completa dos governos que sucedem uns aos outros aqui no município, e principalmente esse, que deveria ter um cuidado e uma responsabilidade maior com a região serrana, que a infraestrutura está precarizada, a ocupação acontecendo de maneira desordenada, sem acompanhamento, e hoje nós estamos acompanhando a repercussão de todo um desastre ambiental, um desastre por conta das águas, enfim, da chuva, as informações exatas nós estamos apurando, e principalmente acho importante que os vereadores, dentro das suas possibilidades, estejam visitando essas regiões mais afetadas para saber quais as ações imediatas do governo que devem ser tomadas para preservar a vida, em primeiro lugar, das pessoas, mas para preservar também o ambiente público, os espaços públicos, as ruas, as estradas, as praças, os espaços de convivência, as escolas, para que a cidadania e o direito das pessoas não sejam precarizados. Bem, hoje o vereador Marvel, com muita exatidão, nos convida para a audiência pública, agora no final do dia, às 18 horas, que vai discutir todos os direitos dos servidores, né? E como pano de fundo, o plano de cargos, carreiras e vencimentos, né? Que, na verdade, a gente pode trazer aqui para discussão todos esses planos, né, vereador Marvel? É um plano para cada setor, né, cada um dialogando de uma maneira diferente com o servidor, de uma maneira estratégica. Isso foi feito para dividir o conjunto dos mais de 14 mil servidores e também para que um se sinta mais beneficiado que o outro e criasse um clima de animosidade entre eles. Porém, o acúmulo de desrespeitos, né, aos enquadramentos, aos triênios, aos direitos de cada categoria, às suas gratificações, aos seus benefícios, todos esses desrespeitos que se agravaram do final do ano passado para cá, transformaram essa causa da defesa do direito de quem trabalha na prefeitura, dos servidores públicos, em uma causa unitária, né? Nós não temos dúvida de que essa audiência pública ela vai ser, vereador Marvel, importante para que oficialmente a Casa também, de uma maneira mais ampla e mais aberta, comece a cobrar do governo que se mobilize, porque falta pouco para que haja também a discussão do dissídio salarial, do reajuste, há mais de 3 anos sem qualquer proposta de reajuste, mas se nós juntarmos todo o tempo
em que eles já não têm proposta de reajuste ou garantia de reajuste além da inflação, a perda salarial do conjunto de servidor público em Macaé é enorme, é extremamente delicada e precariza a vida daqueles que precisam cuidar do direito básico de cidadania do nosso cidadão macaense. Então, é importante a presença hoje à noite aqui na casa, é importante que os servidores públicos de Macaé estejam mobilizados, assim como estão os fiscais, como estão os professores, como estão os auxiliares de serviços gerais, auxiliares de serviços escolares, como estão os enfermeiros e determinados setores de médicos e tantos outros assistentes sociais que estão sofrendo todos os dias com diversos ataques, né? E, nesse sentido, quando a gente tem como lógica de um governo extremamente dividido, um governo que já está às claras a sua briga interna e a sua característica autofágica, né, de se destruir por dentro, o que sobra para os outros, e para os outros que têm direitos, é ataque em cima de ataque. E ataque à liberdade, ataque à liberdade de manifestação, ataque à liberdade democrática de reivindicar seus direitos, e aí essa audiência pública garante isso, Marvel. Mas eu queria deixar também como conclusão dessa fala, na semana passada, quarta-feira, nós tivemos a presença aqui, a convite até do vereador Cezinha, na Tribuna Cidadã, de duas mães de autistas. E elas vieram trazer uma pauta importante, não a pauta exclusiva do autismo, mas a pauta da necessidade da saúde mental de maneira concreta como política pública estratégica de cuidado com os cidadãos do nosso município que merecem essa atenção. E na última semana, a notícia oficial, publicada no Diário Oficial, é que o Núcleo de Saúde Mental, que nacionalmente é reconhecido por ser democrático e os seus profissionais, usuários e todos que acompanham e participam das ações do Núcleo de Saúde Mental, elegem há 20 anos o gestor dessa política. E o governo Aloysio, de maneira autoritária, sem atentar para esse histórico extremamente positivo, que melhora a articulação e o controle social e a participação na melhoria, na busca de melhoria dessas políticas, que ainda são muito precárias, o governo impõe um nome que nem aquele conjunto reconhece, conhece, e eles estão tendo dificuldade de entender o que vai ser daqui para frente. Então já é uma política pública precária e desrespeitando mais uma vez a livre escolha e organização dos trabalhadores e dos usuários do serviço público, o prefeito, de maneira autoritária, para concluir, vereador, irresponsável, destrói toda uma história para fazer a gente não sabe lá o que vai dar. Então eu torço muito para que não precarizem ainda mais esse serviço e não destruam de vez a esperança de tantos pais, de tantos jovens, de tantas pessoas que precisam de tratamento para a sua saúde mental, para enfrentamento da drogadição e do alcoolismo e para superar as suas questões do dia a dia, que são muito duras, muito difíceis e não se faz de forma autoritária, sem diálogo e sem ouvir a opinião e garantir a participação de todos. Muito obrigado. Por audição, o vereador Luiz Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, quem nos acompanha nessa manhã, tenham um bom dia a todos. Eu ouvi atentamente a fala do meu colega Marcel e ele deu a explicação que a comissão de ética da casa fez ontem a sua abertura, o primeiro trabalho, ouvindo as pessoas, no caso citado aí dos vereadores afastados, e da mesma forma que ele colocou, o nosso trabalho é um trabalho da comissão voltada para o tema e não para dar entrevista. Eu aqui sou um parlamentar e não radialista, e não sou repórter, a minha função é outra. Agora, tem coisas que eu tenho dificuldade de entender. Foi colocado no site da Câmara ontem, após termos ouvido os dois servidores, o silêncio imperou.
Olha o silêncio. Foi colocado no site da Câmara. Que silêncio é esse? Não foi da mesma forma quando aconteceu os fatos. Aí tem uma máxima que diz: enquanto a carruagem passa, os cães ladram. Não é assim? Que dê os cães? O que dê a cachorrada que eles estumam para denegrir a imagem da Câmara, senhor prefeito? Isso o senhor faz muito bem. Denegrir a imagem da Câmara. Mas enquanto a carruagem passa, o senhor prefeito coloca um asfalto em cima do outro. Sem licitação, pela manutenção superfaturada. A carruagem está passando. Jogam os cães para denegrir a imagem da Câmara e começa a carruagem a andar. Ao invés, senhor prefeito, de o senhor fazer asfalto em cima do outro no centro da cidade, dá um pulinho no Imburo e vê como está a estrada do Imburo. É um buraco só e as pessoas sendo assaltadas, porque para no buraco e são assaltadas. Vai à noite lá sozinho, senhor prefeito, no Imburo. Para de raspar o asfalto que já está pronto. Por que o senhor não faz a estrada aqui do Világio do Horto, que está toda cheia de buraco também, as pessoas sendo assaltadas daquela ponte aqui, ó, do antigo Horto aqui do quilômetro 5, que vai para o Világio do Porto ali, Világio do Horto. A mesma coisa, as pessoas assaltadas daquela ponte estreita. Vá à noite lá, senhor prefeito. A carruagem passa e o senhor, na calada da noite, baixa um decreto dando a concessão da CIT até 2025, senhor prefeito. Cadê os cães que não ladram? Ou a cachorrada também não ladram? O que está acontecendo? Agora tem um propósito. Toda vez que se ataca essa Câmara, vindo de lá, dos seus cães, ou da sua cachorrada, a carruagem passa e vai no dinheiro público e pega. Eu queria que o senhor explicasse, senhor prefeito, enquanto a carruagem passa, quem foi que levou o dinheiro para aprovar suas contas no Tribunal de Contas? Quais foram as empresas, senhor prefeito, que pagou as suas contas? Será que foi a CIT, que o senhor deu a ele até 2025, a concessão? Será que foi a empresa do lixo? O senhor vai ter que explicar isso. E quero saber, senhor prefeito, quando a carruagem passar, que o senhor vai ser convidado coercitivamente para depor nessa operação que o senhor pagou para aprovar suas contas, se o senhor vai ser afastado, assim como o vereador que foi. O senhor será preso como o vereador que foi. Será que vai ser diferente a carruagem? E os cães não vão ladrar? A cachorrada vai ficar em silêncio? Que silêncio é esse? É muito fácil denegrir a imagem da Câmara, porque na calada da noite a carruagem passa e vai lá no dinheiro público e pega novamente. Eu vi muita coisa a semana passada para cá. Aí eu convido o presidente da comissão, Júlio César de Barro, e o relator Marcel Silvano, e eu sou o titular da comissão de ética, vamos iniciar os trabalhos. Mas isso não é porque os cães ladram, não. Eles não têm que dizer o que vamos fazer ou deixar de fazer. Essa casa nunca foi omissa. E se tratando mais, tem 2 vereadores da bancada oposicionista nessa comissão, e uma mera coincidência, os afastados também são da oposição. Eu não vou polemizar, mas a cachorrada está silenciosa. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada de ontem para cá. Silêncio total. Será que os cães são portadores de necessidades especiais? Ficaram mudos? Ficaram cegos? Surdos? O que houve com os cães? Eu quero entender. Eu digo sempre nessa casa que eu tenho dificuldade de entender. E continuo os asfaltos em cima da pedra, e continuo raspando o asfalto no centro, sem licitação. Por que não faz a estrada da bicuda? O asfalto do centro está ótimo, vá na bicuda. Mas eu queria muito que ele fosse na bicuda,
Eu queria muito que ele fosse no Imburu à noite, para ele ser assaltado lá nos buracos. Eu queria muito que ele andasse aqui, nessa estrada do meu lado aqui, ó, Vilagem do Horto aqui, para ele ser assaltado daquela ponte estreita que só cabe um carro. Mas isso ele não faz. Mas estuma os cães para denegrir a imagem da Câmara e dos vereadores dessa casa. Mas como eu estou aguardando esse lava-jato, o cidadão indiciado nele foi indicado pelo seu padrinho Pisciani. E aonde está o seu padrinho? Do PMDB. Todos sabem onde está o padrinho político do prefeito. O senhor Pisciani está preso. Os cães não ladram, não falam nada. Mas atacar essa casa pode. Pessoal, eu tenho nome, endereço, identidade, profissão, aliás, duas. Sou contador e advogado. Tem duas profissões. Então, daí para lá é com eles. Não venham achar que vai me intimidar fazendo esse jogo sorrateiro, sujo dos seus cães ou de sua cachorrada, que vai calar, que vai fazer silêncio em lugar nenhum, nem nesse plenário, nem na rua. Se os senhores não sabem, eu ando na rua o tempo inteiro. Meu Deus é maior do que a perversidade desse homem quase santo. Inclusive até o seu nome dele, Aloísio dos Santos Júnior. É quase santo, o nosso bom samaritano, o perverso da Rua da Praia, né? O nosso bonapartiano. Agora, vai chegar seu dia, seu prefeito. Vai chegar seu dia de você ir lá explicar o Lava Jato, explicar a Operação Quinto do Ouro, para o senhor fazer companhia ao seu padrinho político Pisciani, lá no presídio. Estamos aguardando. Por a inscrição, vereador Júlio César. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, quero registrar a presença aqui do ex-vereador e ex-vice-prefeito Danilo, né, que honra muito essa casa com a sua presença. E dizer que Danilo foi, esse tempo todo que eu estou na casa, Danilo foi o único vereador de oposição, que eu lembre, né, que nunca foi no gabinete do ex-prefeito Riverton, né, até nem por questões institucional, né? A gente tinha eu tinha vários embates com o vereador, mas isso ficou bem claro, né? A postura que o Danilo teve nos seus 4 anos de mandato, e era 11 contra 1, né? Então, isso a gente tem que registrar, porque é difícil você fazer uma oposição e em um dado momento você acaba não sendo influenciado por esse ou aquele motivo. Mas Danilo sempre foi firme. Parabéns por essa postura. Dizer que o governo me fez um convite para ser líder do governo. Mas temos que aguardar ainda a posição do vereador Márcio, até porque de praxe que esse anúncio seja de forma oficial. Mas eu não quero de forma alguma pegar um embate assim, de forma meio que pessoal. Eu vejo a fala do vereador Luiz Fernando, é uma fala assim muito, é como se tivesse um problema pessoal com a gestão. E eu espero que, se isso acontecer, isso vai passar batido, porque não vou fazer o contraponto, porque quando você tem um problema pessoal, aí você tem que resolver. Porque a questão administrativa, o que está ruim hoje, amanhã vai piorar. Não vejo momentos de melhora, até porque da forma que o município se encontra. Na semana passada, o presidente da casa falou muito bem sobre isso, não é? Porque a cada dia que passa, os problemas econômicos ele vai se avolumando. E o passivo que vai ser deixado será enorme. E quem é que vai resolver? Então, é um problema. Fala-se de uma arrecadação de 2 bilhões, realmente, o orçamento, 2 ou quase 2.
Só que 1 bilhão e 200 milhões já está comprometido. E o que fazer? O vereador falou muito bem sobre os buracos nas vias do município. E ontem, nós estávamos no gabinete do prefeito, eu e o vereador Elbert, e o prefeito perguntara: qual é o maior problema da cidade hoje? São as vias, senhor prefeito. O vereador não vai me deixar mentir. E pediu para que nós, aí acho que cada um poderia fazer também, porque em área de atuações tem vereador que anda, né, e sabe onde apresenta maiores problemas. E eu fiquei, então, incumbido de levar, né, no meu trajeto as ruas que possivelmente precisam ser melhoradas. E a gente sabe que em um momento de chuvas, difícil de você fazer uma recuperação. E aí nós vamos fazer amanhã, já orientei meu gabinete, que possa então sinalizar ou identificar. Aeroporto, por exemplo, a Rua 4, a Rua do Pronto-Socorro, a Rua Beira Canal, né, são ruas que estão muito prejudicadas. Aquela rua ali do condomínio lá do Barreto, o Toniel, acho que também está muito ruim, né? Ali a margem do canal Macaé Campos, ali do Jardim Carioca, enfim, tem uma quantidade enorme de ruas esburacadas. Agora, o asfalto, a pavimentação asfáltica feita pelo governo está intacta ainda, né? Você vê que... Porque nós pegamos umas vias com uma camada muito fina de asfalto. Você pega o Verde Mares, por exemplo, todas as ruas estão esburacadas, porque ali foi feita apenas uma capa de asfalto, porque ali era uma empresa que, quando entregou aquele espaço, aquele bairro, né, aos moradores, e não tinha a estrutura para receber o trânsito pesado e todos os ônibus hoje circulam ali pelo Verde Mares. Então precisa urgentemente de fazer todo um recapeamento. Você pega o Bosque Azul, quem passa ali pelo bosque, atrás do Bosque Azul, você vai ver a quantidade de buracos. Precisa fazer, o governo vai fazer. Tem que fazer. Agora, será que está tudo ruim mesmo? Será que não tem nada bom? A gente, aqui eu lembro que nessa casa, nós sempre procurávamos buscar uma referência. A referência para Macaé era Campos, Cabo Frio, Búzios, enfim. E hoje? Qual é a referência de Macaé hoje? Quem se atreve a dizer que Cabo Frio é uma referência para Macaé? Quem se atreve a dizer que Campos é uma referência para Macaé? Com todas essas dificuldades, Macaé está de pé. Nós temos aqui um projeto que eu espero que o governo possa nos atender, inclusive eu falei sobre isso, o vereador Cezinha também, que é o cartão cidadão. E aí foram para as redes sociais, né, fizeram uma série de comentários que eu era contra a passagem de R$1. Bem, tem pessoas que têm uma dificuldade de entender, e aí não se discute com quem tem dificuldade de entender. E lembro que no momento, ainda no início de 2013, o vereador Amaro foi o que mais falou sobre esse problema de que todos serão beneficiados, né? As empresas que distribuem o seu vale transporte, quem acaba dando benefício é o município. Vamos entender que 50 pessoas fora do município vêm a Macaé. Ele vai andar de ônibus, vai pagar R$1, o município paga R$2,16. Isso é justo? Claro que isso não é justo. Quem pode tem que pagar para aquele que não pode. Tivemos aqui uma comissão de vereadores fazendo uma vistoria nas linhas de ônibus. Pagaram R$1. Será que não pode pagar R$3,16? É uma pergunta. Chegou-se um momento, tinha-se um momento, que o município podia fazer. Hoje já não dá mais para fazer. Você pode fazer uma economia, né? E aí, nós temos aqui
o cadastro do Bolsa Família, que hoje contempla mais de 9 mil pessoas. Nós temos aqui a carteirinha do SUS, temos os CRAs, que pode muito bem auxiliar o governo nessa nova proposta, né, do cartão cidadão, para ser realmente beneficiado no transporte público do nosso município. Isso não quer dizer que o governo vai fazer, mas eu entendo, isso passa a ser uma economia para o município. Vamos aguardar, né? Temos agora aí a licitação dos terminais, porque chove, fica tudo alagado. Mas por que fica alagado? Porque a calha que foi colocada, ela já apresenta problemas, mas a estrutura está boa. Aqui na Câmara, por exemplo, chove, fica alagado. Por quê? A calha não é do mesmo material do telhado. A licitação está pronta. Que vai acontecer, acho que daqui a 40 dias. Não, acho que sexta-feira a licitação dos terminais. O governo tem uma proposta de melhorar lá o Parque da Cidade, que já veio já de 2 gestões e que nada fora feito. Então são problemas, né, que já vêm de algum tempo, que nós gostaríamos muito que fosse resolvido. Mas é preciso também dar tempo ao tempo. E eu espero que o governo possa, então, nos atender. E quanto à fala do vereador, quando ele atribui os problemas que aconteceu na Câmara ao governo, ele não pode afirmar isso. Isso não pode afirmar. Eu perguntei até ao presidente se ele tem a certeza disso. Ele não tem a certeza disso. Não é? Porque são problemas internos que precisa ser resolvido. Então não dá, acho que é ser leviano demais você atribuir ao governo municipal os últimos acontecimentos da Câmara. Eu acho que o vereador inteligente, advogado, candidato a deputado, espero que seja bem sucedido, quando ele afirma, né, que o governo municipal tem incentivado essas ações que torna a Câmara um pouco desgastada, mas que o tempo certamente encarregará de mostrar de onde veio. E para finalizar, senhor presidente, nós ontem, como o vereador Marcel bem citou, o próprio vereador Luiz Fernando, que faz parte da comissão de ética da casa, né, através do presidente da casa, doutor Eduardo, fizemos então uma reunião ontem, né, onde podemos ouvir, da mesma forma que foram ouvidos algumas pessoas, e que o vereador Marcel, como relator, vai poder trazer para essa casa, né, o mais breve possível, o relatório de tudo aquilo que ele ouviu. E aí a gente vai ter, né, realmente a nossa posição como vereadores e membros da comissão. Isso é para dar uma satisfação à sociedade. Não que recebemos pressões desse ou aquele segmento. A gente é uma situação que precisa ser realmente levantada. Nós não estamos aqui para caça às bruxas, mas o papel tem que ser feito, e nós estamos fazendo. Somos solidários. É importante que essa comissão tenha se pronunciado, mas confesso que não, pelo que o vereador viu ontem, ali não foi amando desse ou aquele segmento. Então, dizer aqui que foi
possivelmente algo vindo do governo, acho que é muito prematuro ainda para nós afirmarmos. Mas aqui cada um tem direito da sua fala, cada um responsável por aquilo que fala. Certamente o vereador, ele fala e eu faço o contraponto, não concordando, é um direito que eu tenho também, né? Mas vamos aguardar aí o relatório do vereador para que nós possamos, então, para que todos possam tomar ciência do caso. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu agradeço ao vereador Júlio César a forma que conduziu a minha posição, respeitosamente, e dizer ao vereador que o meu problema não é um problema pessoal com o prefeito, é visual, porque eu ando na cidade e vejo os buracos, eu ando na cidade e vejo o desmando, o desgoverno, é visual e não pessoal. E que Danilo, a referência, Danilo, que eu nunca fui ao gabinete do prefeito e não pretendo ir. Então você já não vai ficar sozinho nessa. Eu também vou fazer parte desse coro aí. E eu acho também a coerência, temos que ser coerente. É coerente deixar a estrada da Bicuda como está e fazer asfalto no centro? Não é coerente. É coerente não fazer a estrada do Imbura, as pessoas sendo assaltadas à noite no ir e vir da sua casa, pai que deixa filho no colégio, distante, que lá não tem ensino médio, vem até a cidade, levar seu filho de volta para o Imbura, no escuro, parar no buraco, ser assaltado, é coerente? E fazer asfalto no centro da cidade? Então a minha questão não é pessoal, e sim visual. Ela requerer o vereador Tomás Bittencourt. Bom dia, senhor presidente, bom dia, seus vereadores, bom dia, público. Queria parabenizar a Julinho agora, que é o novo líder do governo. Parabenizar a Julinho, que é o novo líder do governo. Eu já tinha expresso aqui várias vezes que não estava satisfeito na liderança do governo e agradeço ao prefeito por ter ficado um ano e pouquinho na liderança do governo e já houve um convite a Julinho. Então, o novo líder do governo, digo que faz parte da bancada do governo, agradeço ao prefeito e, a partir de hoje, eu não estou mais líder do governo. Muito obrigado, senhor presidente. Para aquele vereador Júlio César. Eu não quero polemizar a fala do vereador Luiz Fernando, mas como ele diz que sobre o não asfaltamento, a operação tapa-buraco nessas comunidades, então isso quer dizer que ele é contra a benfeitoria que está sendo feita na Télio Barreto e em outros bairros. Eu não consigo entender. Eu penso o seguinte, é preciso fazer também nessas comunidades, até porque eu moro em um bairro que tem buraco para tudo quanto é lugar, né? Fui em um bairro onde eu tive uma votação bastante expressiva, que é o Verde Mares, que você não consegue desviar do buraco, você vai direto. Precisa fazer ali, mas também precisava rever aqui a Télio Barreto e outras ruas, outras vias da cidade também. Requerer, senhor presidente. Para requerer. Finalizar. É a questão de gestão apenas. É gestor, ele não é gestor. Não tem gestão nenhuma. A Télio Barreto está igual está o Imburo? Está igual está a estrada daqui? Está igual a Bicuda? Não está igual, é gestão. Gestão é priorizar o dinheiro público. Então, eu sou contra a favor da Télio Barreto? Claro que eu sou a favor que faça primeiro as outras, não a Télio Barreto. Pode ter, que não existe. A Télio Barreto está muito boa para trafegar. Agora, vá na Bicuda. Vá no Imburo. Priorizar. É priorizar. Gestão, não tem gestão. Bom, por ordem de inscrição, o vereador Maxwell. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham na sessão ordinária de hoje, meu cordial bom dia. Gostaria inicialmente, senhor presidente, de declarar meu integral apoio à Comissão de Ética, que se pronunciou aqui através do vereador Marcel, do vereador Julinho e do vereador Luiz Fernando, que estão fazendo um excelente trabalho. E, de acordo com o que o vereador Marcel colocou, que eu também apoio, que a comissão deva, né, cumprir todos os seus trâmites regimentais sem oferecer lacunas para interferência de qualquer que seja o interesse, né, de suplente, de rádio, de jornal. Então, eu acho que essa é a forma competente
O vereador tem minha admiração por esse sentido. Dizer também que, ao ouvir os comentários dos colegas vereadores, eu gostaria de tecer uma pequena questão que também todos devemos considerar, que é em relação aos casos que sucederam na Câmara e que envolveram 2 vereadores, que no caso do vereador Zé Preste, o problema citado, o suposto problema, não aconteceu nem na Câmara, aconteceu na Secretaria de Agroeconomia. E por que resvalou na Câmara? Então, isso é um questionamento que tem que ter na nossa cabeça, sim. Por que uma das pessoas envolvidas no caso foi nomeada a secretária, foi elevado de cargo, enquanto o outro é pedido o seu afastamento? O caso não aconteceu na Câmara. Respingou na Câmara, provavelmente, através do vereador, por articulações ocultas, escusas. E, como disse o nobre vereador, o tempo vai se encarregar de clarear essas coisas. No caso do segundo vereador, a pessoa envolvida é um servidor da prefeitura também, cedido para essa casa. Então, tem uma relação que eu não estou acusando ninguém, não estou levantando suspeita, eu só estou fazendo considerações de fatos concretos. Sei que a Justiça está se incumbindo de fazer o melhor trabalho e o tempo é o senhor de todas as coisas. Quero fazer uma consideração também importante na questão da região serrana, que foi gravemente, atacada por uma situação natural, muita chuva, quase 100 milímetros de chuva num intervalo muito pequeno, realmente provocou muitos danos, mas o que eu venho cobrado de forma insistente nessa casa são os trabalhos de infraestrutura. Esses danos, vereador Jorge, poderiam ser amenizados ou até eliminados se as estradas tivessem sistema de drenagem implantado, se tivesse manutenção das estradas com drenagem, se os rios estivessem sendo limpos adequadamente, se as áreas de recarga e de reflorestamento estivessem sendo protegidas adequadamente. Então, são vários requisitos, tanto de infraestrutura quanto ambientais, que estão deixando de ser observados e, por isso, as tragédias naturais tomam esse espaço tão grande e agride tanto os centros que estão urbanizados. Para finalizar a minha colocação, eu trago para todos os nobres colegas vereadores, público presente, uma preocupação com um projeto de lei que aí eu estou pensando no Estado do Rio de Janeiro, em Macaé, e toda a nossa estrutura, inclusive de arrecadação, que não é satisfatória, Macaé e também o Estado do Rio de Janeiro. Tem um projeto do deputado André Siciliano, que é do PT, e eu gostaria de, nessa oportunidade, pedir até a intervenção do colega Marcel, que pudesse abrir um diálogo com o deputado, para que eu pudesse ir até lá, junto com Vossa Excelência, para conversar com ele sobre um projeto de lei que ele apresentou, que no seu parágrafo 1º, ele fala sobre a adesão da situação de Repetro e condiciona a concessão do benefício ou redução de imposto ali, que já existe. Ele coloca só exclusivamente a denominada fase exploratória. E a fase exploratória é exatamente a que não acontece aqui na nossa área, na área da Bacia de Campos, por conta dos campos maduros. A maior fase que nós estamos é a fase de produção. Então, se tira o benefício do Repetro da nossa área e fica exclusivamente na área de exploração e não atinge a área de produção como é hoje, os produtos de Repetro, eles vão para os outros portos. Não vão vir para o porto de Macaé, não vão vir para o porto do Açu e qualquer outra estrutura no Estado do Rio de Janeiro que possa beneficiar o material de Repetro.
Então, nós vamos perder muito mais do que a intenção do nobre deputado em fazer essa exclusão. Imagina os senhores, ele pode estar pensando assim, na parte de produção, que vai ter mais movimento, vamos cobrar taxa. Quando cobra a taxa e o outro Porto de Santos não cobra a taxa, o que vai acontecer? O material vai para o Porto de Santos, vai para São Paulo. E nós vamos perder todo o recurso de logística que é apurado através de taxas e impostos do Estado do Rio de Janeiro. Talvez a assessoria do deputado não tenha o alertado dessa situação, e eu gostaria de obter o apoio de todos os colegas vereadores, especialmente do colega vereador Marcel. A Bespetro já se pronunciou com relação a essa questão, falando que vai trazer sério prejuízo, porque não basta pensar, nós vamos cobrar aquela taxa. Nós temos que pensar nas consequências de cobrar aquela taxa, que não é cobrada hoje. Então, iria esvaziar, porque nós estamos na fase do descomissionamento das plataformas. Nós vamos esvaziar toda a possibilidade de repetro, e repetro são equipamentos que entram sem impostos de importação e que são desembarcados para destruição e vai para reciclagem. Não é uma coisa que vai interferir em outros mecanismos de produção, mas ele interfere de fato na área de logística. É uma área que se ganha, que o Estado do Rio de Janeiro ganha muito dinheiro por conta dos portos. Nós temos vários portos no Rio de Janeiro, Itajaí, Macaé, Iaçu, e nós não podemos perder essa fatia importante do repetro. E aí eu concluo pedindo apoio a todos os colegas vereadores para que, se for necessário, a gente vá até o deputado André Siciliano para conversar com ele, para ele entender a importância dele, inclusive, repensar e retirar. E se ele não quiser retirar, aí nós vamos conversar com os demais deputados para que seja debatido e reprovado esse projeto. Muito obrigado pela atenção. Antes de passar a palavra ao presidente da casa, eu dizer para o vereador Maxwell que o prefeito encontra-se no Rio de Janeiro para discutir sobre esse assunto, né? E um assunto bastante polêmico, e que eu acho que, se nada acontecer, o vereador podia também propor uma comissão para que possamos ir tentar convencê-lo de que isso trará um prejuízo para o município. Palavra ao presidente da casa, doutor Eduardo. Bom dia a todos, né? Público, aqueles que nos assistem, servidores, vereadores, mesa. E possivelmente nesses 27 anos eu vou falar do pior grande expediente que eu já comentei na minha vida, 27 anos de mandato, e é um grande expediente que tem uma certa carga negativa, né? Pesada, ruim, porque se trata de suspeição, né, de alguns atos cometidos aqui na Câmara e outros na Prefeitura. Atribuem todas as câmaras, mas não, né? O primeiro caso dos 2 vereadores, ocorreu no ambiente do Executivo, na Prefeitura, na Secretaria de Agroeconomia. Tem nada a ver com a Câmara, a não ser a suspeição sobre um vereador, né, que teoricamente teria influenciado, que hipoteticamente teria influenciado, né? E o outro caso mais recente do vereador Neto, que ocorreu aqui na Câmara, né? Semana passada eu estava aqui, quando estavam aqui os fiscais ou os servidores públicos, que quando o Marcel apresentou aquela matéria do que foi, Marcel? Emenda do prefeito, que pode ser chamada. Do decreto do decreto legislativo que cita, né, que tem o objetivo de impedir atos que exorbitem a autoridade do prefeito. Quando eu falei, bom, a gente vai votar isso aqui, mas isso aqui, votar isso não significa punir a Luísa. A Luísa primeiro tem que produzir um ato exorbitar da autoridade dele
para a gente usar esse ato. E eu não acredito que a Luísa vai, em algum momento, exorbitar da autoridade prefeita. Aí a turma ali já deu uma vaiada. Estava ali sentadinho, um grupo de servidores, e dava uma vaiada, e naquele momento eu falei, eu abomino esse pré-julgamento. Eu abomino, eu tenho nojo de quem julga antes dos fatos. Né? Quem condena antes dos fatos. E a gente tem visto isso aqui na política, mas é diariamente. Né? Na mídia eletrônica é diariamente. Eu não esqueço do caso de Curitiba, da mulher que foi condenada na rede, né? Que foi divulgado na rede que ela tinha ser viciado uma menor, e mataram a mulher em Curitiba, mataram a paulada, o vizinho, e depois descobriram que não era ela, depois de morta. Isso é o que leva a essa condenação que hoje a população tem, né, falou que fez, já é condenado, já devia estar preso. Né? Eu abomino isso, eu sempre espero, sempre penso que a pessoa pode ser inocente. E se ela for inocente, meu Deus do céu. Não é muito melhor esperar? Esse dia eu peguei uma discussão com o Márcio, na rede, por causa disso, que apostava na presunção da inocência. Ah, perdeu, Eduardo, e agora? Ah, agora perdeu, condenado, né? É culpado. Agora precisamos... essa história que todo mundo já ouviu, você levantar uma calúnia, você dizer que o cara é culpado de alguma coisa sem ser, é você cortar um travesseiro de algodão, de paina, jogar no ar, né? Faz, condenou. Quando ele é provado que é inocência, o trabalho para reconstruir isso é catar cada pena que o vento levou. É catar cada pena. Jogar no ar é muito tempo, agora cada pena depois para provar que o cara é inocente, né? A hora que o cara for dito inocente, como que ele vai resgatar a dignidade dele, o traje que fizeram a ele? Então hoje nós temos dois casos de presunção. Primeiro caso do vereador Prestes. A mídia, a rádio, as rádios estão fazendo, a mídia eletrônica, as rádios estão fazendo uma festa, né? O vereador Prestes foi afastado. Ele, afastado a mão da justiça. Ele e o assessor, com os salários garantidos. Decisão do juiz. O que a rádio Macaé, as rádios de Macaé cobram, esses radialistas nossos, que são donos de toda a sabedoria, todo o saber do mundo, né? São poderosos juízes, intelectuais. O que eles cobram da Câmara é que desobedeça a ordem do juiz. Afastem os dois e mantenham o salário. Isso é a ordem do juiz. E eles querem que outra desobedeça. Desobedece ele. Vai lá e desobedece. Né? Por presunção, por investigação, por averiguação. Isso pode não ser verdade no final. O juiz não quer que perca o salário. Porque e se for inocente? O segundo caso, que é do vereador Neto Macaé, o vereador Neto Macaé está preso para investigação. Eu estou equivocado, é isso? Preso para investigação. E já querem que eu casse o rapaz. Mas eu não estou aqui como presidente para sofrer esse tipo de pressão. Eu nunca sofri, gente. Falo toda vez, ó, tenho mãe, pai, CPF, identidade, tenho partido político, tenho religião, tem tudo definido na minha vida. Não adianta vir aqui, time de futebol, não adianta vir aqui me pressionar, gente. Eu prefiro entender que os dois são inocentes. Prefiro. E é hoje, nos dois casos, o que tem é uma presunção. Presume-se, está investigando para ver se existe ou não. E, enquanto isso, a Câmara vai esperar. A Câmara vai esperar. No caso do vereador Prestes, definido pelo juiz. Espera, pagando salário. Nos outros casos, no outro caso, nós ainda vamos definir qual será a melhor conduta, né? Porque se o vereador ficar detido algum tempo, né, ele vai fazer juízo ao salário. Se o assessor ficar detido, ele não vai fazer juízo ao salário. Mas se ele for solto amanhã? Se ele for solto amanhã, porque o vereador aqui perde o mandato, depois que ele faltar 2/3 das sessões. 2/3. É o que a lei orgânica determina, perde o mandato. Então, não me cobre interessado em ocupar a cadeira.
Não usa latinha para pleitear a cadeira que é do vereador. Né? Os 3 presos lá, né? Ninguém assumiu. Não me cobrem, velho. Não adianta ir para a latinha me cobrar. Estão com vontade de vir para cá, ganhando voto, pô. Primeiro no voto. Depois, vamos deixar a coisa caminhar como a justiça determina. A Câmara não vai ficar parada. Né? Claro que a Câmara vai apurar. Né? Nós vamos montar aqui, e está aqui na seção 4 das comissões, artigo 48, uma comissão especial de inquérito, né? Composta por 3 ou 4 ou 5 vereadores, talvez, e membros da Procuradoria, para que a gente, a partir dela publicada, votada na casa, ela averigue todos os assessores, todos os cargos comissionados, todos os cargos gratificados. Ela vai escutar todos. Né? Para a gente prevenir, corrigir e punir. Porque, no final, esse relatório vai ser mandado após aprovado aqui pela maioria absoluta da casa, ele é mandado para o Ministério Público. Então, a Câmara não vai ficar inerte, vai agir. Mas vai agir, gente, sempre presumindo que o cidadão possa ser inocente. Sempre. Sempre presumindo isso. Não peçam que eu coloque, olha aqui, pressão de rádio FM, pressão da outra rádio, pressão do jornal, pressão de quem quer que seja, não vai fazer a gente mudar a nossa opinião. Enquanto não ficar determinado que existe culpa nos 2 casos, a Câmara vai seguir pagando o salário de preste e do assessor, porque foi determinação do juiz, e avaliando diariamente, semanalmente, o caso do vereador Neto, para saber qual a atitude que a Câmara vai tomar. A Câmara não está parada. A Câmara está resguardando a possibilidade dessas pessoas serem inocentes. E muitos aqui já execraram, já culparam, já crucificaram. Né? E depois, gente, e se não for nada disso? Então, é constrangedor falar sobre isso, não gostaria de estar aqui falando sobre essas coisas. Claro que a Câmara ficou triste, claro que todo mundo aqui é gente. Todo mundo aqui é gente. Né? O cara morre na guerra lá no Afeganistão, você fica com pena aqui, você sente, pô. Né? Todo mundo sente. Né? Claro que a Câmara não está trabalhando com alegria, com espontaneidade, rindo, não está. Né? Agora, a Câmara vai continuar fazendo o seu papel institucional e ouvindo muito antes de tomar as decisões. Muito obrigado. Desculpe aí ocupar tempo com esse tema. Gostaria de colocar em votação as atas da reunião ordinária dia 13 de dezembro e 20 de fevereiro. 13 de dezembro, 17, e 20 de fevereiro, 18. Vereador Cheia Prova, permanece como estão, votação de ser aprovada. Primeiro secretário. Projeto de lei complementar número 1 de 2018, promovente chefe do Poder Executivo, autoriza a extinção da Fundação Macaé de Cultura, FMC e de outras providências. Primeira discussão. Eu gostaria só, isso aqui tem uma peculiaridade, esse projeto de lei aqui que o secretário pediu, o prefeito fez, que todas as fundações foram extintas no município, exceto a de cultura, que hoje não funciona. Ela realmente existe, mas não funciona. E tem uma peculiaridade de 14 servidores que estão lá e que precisa ser definido. E o Ministério Público já está cobrando a questão desses servidores. E talvez a melhor maneira de ser resolvido é extinguindo a fundação, que esses servidores passam para a administração direta. Né? Talvez facilite a solução do problema deles. Então, eu gostaria de pedir que a gente, se pudesse votar em urgência, ler hoje, discutir e votar em urgência amanhã, né? Já ter os pareceres, seria muito bom. Se os vereadores concordarem, é a primeira discussão, mas a gente faz a segunda e votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão, concordarem relevantes. Então, aprovado o regime de urgência. Alguém quiser falar sobre a matéria, está
Eu quero, presidente. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Marcel. Bom, presidente, esse projeto de extinção da Fundação Municipal de Cultura, verdade, esse tem mais alguns? Os outros também virão amanhã, deve ser, mas... Esse. Ele é ainda um resquício, né, uma sobra da reforma administrativa feita ao final de 2016, antes da posse da maioria dos vereadores aqui, da maioria não, de uma boa parte, né, dos vereadores aqui, e antes da posse do segundo mandato do prefeito Aloysio. E que eu me lembro bem, e aí eu queria resgatar, porque o apelo do secretário de Cultura hoje, o apelo do presidente da Câmara hoje, ele tem uma razão de ser por conta de uma prática, uma postura política do governo que reafirma a nossa posição lá atrás de denúncia dos ataques que significavam aquela reforma. A reforma administrativa que extinguiu diversos espaços de articulações de políticas públicas estratégicas para diversas questões, dentre elas para reafirmação da nossa identidade, da nossa cultura, da nossa história, para a superação da violência. A cultura pelo menos está no discurso das pessoas, né? Educação, cultura, esporte, formação, qualificação profissional. Então, isso está no discurso do cotidiano, a gente está acostumado a ouvir. Só que quando a estrutura dos governos ela vem proposta para a gente discutir como que ela vai ser organizada, esses espaços são minimizados, são excluídos, não tem investimento, não tem espaço de articulação política, não tem espaço de execução de política pública, não tem espaço de articulação política, que eu digo, não é política partidária, é de elaboração de política pública, de envolver a sociedade, de organizar os conselhos, de organizar os setores interessados. Então, junto com a Fundação de Cultura naquele momento, outras foram extintas. Dentre elas, a Funemac, né? Te lembra que foram votações aqui apertadas, né? Debates acirrados, porque a gente tinha uma interpretação de que aquela reforma administrativa, ela de fato seria o que é hoje, um enorme retrocesso. Um enorme retrocesso. A Fundação de Esporte e Turismo virou uma fundação só de esporte, virou só uma secretaria, então acabou com as fundações, transformou em secretarias e continuou com o mesmo problema. Não tem orçamento, não tem priorização, não tem atenção do governo, não tem o mínimo de sensibilidade de um governo que verticaliza as decisões e criou uma estrutura fria, gelada, que não dialoga com a vida do povo, que não está próxima do dia a dia das pessoas, na praça, nos polos de cultura, na região serrana, nos lugares mais distantes. Não tem. Então, com todo o esforço que o secretário Tales faz, nós temos certeza que a história vai continuar sendo igual. Um governo que não gosta de cultura, um governo que não gosta de esporte, um governo que não gosta daquilo que é estratégico no dia a dia. Porque fala assim, olha, mas investe em saúde e educação milhões e milhões. É verdade, com todos os problemas que isso tem ainda. Agora, praticamente nada investido em cultura nesses anos últimos que passaram. Nada investido em assistência social nesses últimos anos que passaram. Olhem os últimos orçamentos e depois procurem saber as execuções desses orçamentos ao final do período de exercício. Então, presidente Eduardo, eu, com muito lamento e com muita tristeza, entendendo a situação daqueles 14 servidores, eu aqui acho que a gente vai precisar avançar nessa pauta, né? Não dá para ficar a Fundação de Cultura como um apêndice, porque ela foi esvaziada em orçamento, o orçamento desse ano é 0, ou é R$10, é uma coisa assim, para a Fundação de Cultura. Então, a gente tem uma necessidade de fazer um exame de consciência também nessa votação. O que o governo fez? Deixou a míngua, continua sem investimento, continua sem atenção, deixou acabar.
e acabou, e a gente aqui vai lamentar de novo essa posição do governo de deixar a cultura de escanteio, de lado, sem priorizar, sem criar possibilidades de facilitar os convênios com outros fundos, né, o Fundo Nacional, o Fundo Estadual, e, para piorar tudo, dificulta a gente conseguir avançar na lei de incentivo à cultura, que eu, Luciano e outros aqui discutimos tanto e não conseguimos ter ainda. Mas isso a gente vai debatendo no dia a dia aqui na casa, e a segunda votação, na votação amanhã, a gente vai aqui fazer de novo o debate, mas mantendo esse entendimento de que foi minguando propositalmente e, lamentavelmente, o governo manteve a postura que a gente denunciou. Não investimento, não orçamento, não prioridade e sem a menor sensibilidade para essas causas que estão pipocando em todas as esquinas de Macaé. A arte, a cultura, em todas as vertentes. Então, eu acho que não dialoga com a realidade, com a estrutura do governo. Continua a discussão. Com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, eu estou observando o seguinte. Em relação, vereador Marcel, ao orçamento, isso não é problema para o prefeito. Porque sabemos que só em janeiro e fevereiro ele já teve, entre suplementações e excesso de arrecadação, perto de 130 milhões já foram remanejados. Então, numa canetada, ele faz um remanejamento orçamentário e coloca dinheiro na fundação. Então, isso não é problema para se colocar em pauta, se a questão é orçamentária. Eu penso que a questão ainda é remanescente da última estrutura administrativa, que foi composta só com secretários, a rigor, e manteve, né, pelos critérios de votação, manteve a Fundação de Cultura. Aí eu pergunto, será que essa é a melhor forma de fazer o encaminhamento? Porque, no meu entendimento, se extinguir a fundação, depois vai ter que criar o fundo. Ou como que vai tratar a questão? A parte, vereador. Parte, temos 3 leis da cultura aí, que a gente deve começar a ler amanhã, que elas criam o fundo e dão norte, organizam toda essa gestão, entendeu? Que talvez seja interessante também, mas já existe, já está na casa, amanhã a gente vai ler. Tá? Então, as três aqui, ó. Eu não as li, mas eu estou fazendo uma avaliação, né, política e administrativa, de administração pública, porque o fundo vai ser necessário para receber recurso do Estado, recursos do governo federal principalmente, e ainda as arrecadações que são feitas através de ingressos do teatro, aluguéis do teatro, que poderão ser feitos através do fundo. Então, pelo que Vossa Excelência adiantou, eu não vi ainda os projetos, porque não componho nem a Comissão de Constituição e Justiça, nem a de Finanças e Orçamento, né? Então, eu não tenho como iniciativa, né, com antecedência, conhecimento dos projetos. Eu estou entendendo, então, nesse caso, que há uma organização que, após a extinção da fundação, então não é problema orçamentário, porque o problema orçamentário eu falei como resolver. O orçamento é R$10. Mas não é problema assim, orçamentário. Mas tem a rubrica, existe a rubrica. Ele coloca lá amanhã 2 milhões, se ele quiser. Né? Então, acho que a gente tem que fazer uma discussão madura e colocar tudo na mesa, que as coisas vão fluir melhor. Porque vários vereadores aqui já têm muita experiência para poder contar a historinha. Então, vamos contar a história certa. Né? Eu acho que Vossa Excelência fez um esclarecimento muito importante para mim, para eu poder dirigir meu voto. Né? Vai acontecer isso. Bom, então vai ter uma organização capaz de suprir as necessidades que a Fundação hoje teria como responsabilidade.
Então, para a primeira discussão, eu estou satisfeito com a declaração de Vossa Excelência. Continua a discussão. Não havendo o que discutir, voltar para a secretaria para a segunda discussão e votação. Requerimento número 63 de 2018, provavelmente vereador Marvel, requer regimentalmente a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, requerendo informações quanto à viabilidade de instalação de quebra-molas e redutores de velocidade ao longo da rua Jade, no bairro Sol e Mar. Requerimento 63 de 2018, provavelmente vereador Marvel, em discussão. Não havendo o que discutir o processo de votação, vereadores que aprovam permanecem como estão no votar levante, aprovado. Requerimento número 64 de 2018, provavelmente vereador Marvel, requer regimentalmente a Secretaria Municipal de Junta de Obras, informações quanto ao asfaltamento e ao cronograma de início da execução de obra de pavimentação da rua João do Guadalupe, bairro Parque Aeroporto. Requerimento 64 de 2018, promovido vereador Marvel, em discussão. Não havendo o que discutir o processo de votação, vereadores que aprovam a discussão no contrário levante, aprovado. Requerimento número 83 de 2018, provavelmente vereador Marvel, requer regimentalmente a expedição de correspondência ao chefe do Poder Executivo Municipal, informações sobre a divergência no salário dos professores da rede municipal de ensino referente ao período de janeiro de 2018. Requerimento 83 de 2018, promovido vereador Marvel, em discussão. Com as palavras. Com a palavra. Presidente, queria aproveitar o requerimento do vereador Marvel e já solicitar à mesa que eu, após reunião com um conjunto de servidores e com setores que construíram a necessidade da convocação do secretário de Recursos Humanos aqui na casa, queria propor a data do dia 20, para que a mesa encaminhe essa data como o encaminhamento para o secretário de Recursos Humanos, né, e lógico que a gente pode dialogar ali, se ele for impossível para ele, eu até tenho esse entendimento aqui, essa sensibilidade. Mas dizer aqui de que esse requerimento, vereador Marvel, ele nos auxilia nas questões que os vereadores vão precisar cobrar do secretário de Recursos Humanos, que foi o responsabilizado, né? Na verdade, o termo correto é esse. Ele foi responsabilizado por um corte absurdo e eu não tenho dúvida de que extremamente convicto, feito pelo prefeito e pelo secretário de Educação, por Dr. Aloysio e por Guto Garcia, que de maneira muito alinhada, muito articulada, fizeram o corte, se desentenderam de mentira e depois se entenderam numa nota oficial responsabilizando um secretário que, pelas conversas que a gente já tem feito com diversos servidores, eles sabem que a postura do secretário Alexandre Salles é de que ele não tem problema de assumir a culpa que tentam colocar nele o tempo todo, né? Então, nós queremos entender dele por que foi, quem mandou, de que forma aconteceu, se é uma prática que está sendo construída para virar uma prática cotidiana, porque qual é a lógica, vereador Cezinha? É que no período de férias, o professor não teria direito à gratificação de regência e nem de auxílio por gratificação por difícil acesso, enfim. Isso é um absurdo, né? Porque no discurso também, a gente acha que a educação tem que ser contínua, ininterrupta, a gente entende que o período de férias é direito, inclusive para os profissionais poderem se reorganizar para o ano seguinte, então eles não deixam em momento nenhum interesse direto ao aluno, interesse direto com o trabalho cotidiano da escola, então é direito deles. Férias, a própria legislação garante que durante o período de férias, nós votamos um requerimento do vereador Márcio Bittencourt, junto com o presidente doutor Eduardo, na semana passada. No período de férias, o servidor não pode ter os seus direitos retirados. Não pode. E isso aconteceu. E aconteceu de maneira deliberada. E é isso que a gente vai precisar ouvir aqui do secretário, que ele nos traga quem foram os que disseram para ele para fazer aquele corte absurdo no período de férias, sem aviso prévio, sem o menor respeito aos servidores da educação em especial. Mas os desrespeitos se acumulam. Os desrespeitos eles se acumulam em inúmeros setores, né? Nós estamos recebendo as visitas, as gratas visitas organizadas dos fiscais, de vários setores da fiscalização da prefeitura e da maneira
que eles estão sendo tratados, da maneira que eles estão sendo desrespeitados nos seus direitos quando recebem o salário. Então, presidente, eu acho que o vereador Marvel acerta nesse requerimento, porque aí, vereador Marvel, a gente vai precisar ter a fala, que já serve de um documento público, de um registro público, mas a resposta oficial nos ajuda nesse papel aqui de denúncia e de cobrança de respeito aos direitos dos servidores do município, em especial, nesse caso, professores, profissionais da educação que tiveram os seus salários usurpados pela prefeitura no mês de janeiro. As palavras. Palavra. Senhor presidente, agradecer a fala do Marcel Silvano, que esteve presente numa manifestação no mesmo dia ou no dia posterior com o corte que foi feito dos servidores. Nós fomos para frente da prefeitura, junto com os professores, auxiliares, e lá fizemos uma manifestação pacífica e foi motivado esse requerimento devido à falta da resposta no dia do secretário. Nós tivemos até a sala do secretário, o Alexandre, solicitamos a ele que ele desse a satisfação do acontecimento, fomos lá com alguns professores, alguns diretores, alguns servidores, e infelizmente no dia ele mandou um assessor dele nos responder e não tivemos resposta. Então, o requerimento aí veio motivado a essa falta de resposta. Temos aí o poder, né, de resposta através do requerimento. E assim que a resposta estiver, eu, todos os servidores que precisam dessa resposta aí, além da convocação dele para estar dando os devidos esclarecimentos. Matéria continua discussão. Não havendo quem queira discutir processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, no contrário, levante-se. Aprovado. Requerimento 112/2018, promovente Newton César. Requer regimentalmente ao senhor prefeito municipal informação sobre a viabilidade e possibilidade de transformar o antigo hospital do SASE, localizado no bairro Fronteira, em hospital para atendimento à mulher e maternidade. Requerimento número 112/2018, promovente vereador Newton César, em discussão. Palavra, vereador Autor. Presidente, vereadores. Presidente, em exercício, eu trago esse requerimento porque pela história que a gente sabe que o SASE, não é, atendeu ali naquele momento vários atendimentos ali às mulheres. Na ocasião foi até atendido pelo então médico José de Castro. E a gente vê a importância pela história daquele hospital, e sendo um espaço público, nada mais importante do que transformar aquele hospital ali no hospital com uma identidade para a maternidade e direcionado para as nossas mulheres da nossa cidade. A gente sabe da importância de tirar hoje o centro cirúrgico do HPM e levar esse hospital de atendimento à mulher para a Fronteira. A gente sabe, Alan, a importância que é hoje, né, e pelo reconhecimento à mulher, às nossas crianças. A gente sabe que o hospital HPM, que atende o estado inteiro, né, dá importância hoje, né, e priorizar o atendimento à mulher e o atendimento às nossas crianças. Então, eu trago esse requerimento aqui, que possa, né, o governo nos responder se haverá ou não possibilidade, um estudo, tá? A gente não está falando aqui que aquele endereço vai ser transformado ou não, a gente pede um estudo ao governo municipal, podendo, eu acredito que ganha a nossa cidade, ganha as nossas mulheres e ganha as nossas crianças, não é? Vai ser identidade, tá? Direcionado somente para as mulheres e para as crianças. Então eu peço aos colegas vereadores aí que possam aprovar o requerimento. Matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, do contrário se levante, se aprovado. Requerimento 99/2018, promovente Newton César. Requer regimentalmente ao senhor prefeito municipal que informe através do órgão competente da administração acerca da possibilidade de construção de uma unidade básica de saúde,
UBS, no Jardim Esperança. Requerimento número 99 de 2018, promovente o vereador Newton César, em discussão. Não havendo quem queira discutir processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, do contrário se levante, aprovado. Requerimento 103/2018, promovente Newton César. Requer regimentalmente a Secretaria de Saúde que informe por qual motivo não estão funcionando todos os centros cirúrgicos do Hospital Público de Macaé, HPM. Requerimento número 103 de 2018, promovente o vereador Newton César, em discussão. Não havendo quem queira discutir processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, do contrário se levante, aprovado. Requerimento 49/2018, promovente Marcel Silvano. Requer regimentalmente à mesa diretora a tomada das devidas providências institucionais no sentido de se cobrar o efetivo retorno devidamente respondido do requerimento 175/2017, sob pena de configuração de crime de responsabilidade do prefeito municipal. Requerimento número 49 de 2018, promovente vereador Marcel Silvano, em discussão. Não havendo quem queira discutir processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, do contrário se levante, aprovado. Requerimento 50/2018, promovente Marcel Silvano. Requer regimentalmente à mesa diretora a tomada das devidas providências institucionais no sentido de se cobrar o efetivo retorno devidamente respondido do requerimento 210/2017, sob pena de configuração de crime de responsabilidade do prefeito municipal. Requerimento número 50 de 2018, promovente vereador Marcel Silvano, em discussão. Não havendo quem queira discutir o processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, do contrário se levante, aprovado. Requerimento 51/2018, promovente Marcel Silvano. Requer regimentalmente à mesa diretora a tomada das devidas providências institucionais no sentido de se cobrar o efetivo retorno devidamente respondido do requerimento 211/2017, sob pena de configuração de crime de responsabilidade do prefeito municipal. Requerimento número 51 de 2018, promovente vereador Marcel Silvano, em discussão. Com a palavra, vereador autor. Presidente, como eu falei na sessão passada, são diversos requerimentos que a gente está encaminhando aqui, porque nós vamos discutir, inclusive, acho que essa semana, a questão das emendas impositivas, os vetos, mas a questão desses requerimentos, eles tratam das emendas impositivas que nós aprovamos já ao longo de alguns anos e repetidamente elas acontecem, né? E principalmente essas três hoje, elas tratam das emendas que eu, fruto de diálogo com estudantes das escolas públicas municipais, para equipar as escolas com salas multimídia, né, que as salas das escolas tenham o equipamento de data show e computador, né, assim como a gente tem aqui, mas lógico que não toda essa pompa, né, mas com uma estrutura mínima, razoável, para que o profissional da educação que esteja na sala de aula tenha condições de melhorar a interlocução com os alunos, ter mais tecnologia para trabalhar. Então, esses requerimentos, esses três em especial, eles tratam da nossa preocupação em melhorar as condições de infraestrutura das escolas públicas municipais. Então, por isso, a gente tem encaminhado por requerimento, cobrando as explicações exequíveis, as explicações razoáveis e concretas do governo, para que a gente saiba por que desconsideraram todas essas proposições ao longo desses 2, 3 anos que a gente tem pedido e as escolas continuam sem essa estrutura. Então, a Olga Benário, Botafogo, Engenho da Praia foram as que a gente hoje discutiu, né? Então, a gente espera que a casa tenha respostas e o governo nos considere, de fato, como alguém que está aqui não apenas para fazer a crítica do não cumprimento, mas para fiscalizar e saber as informações que eles têm que nos dar por regimento e por lei orgânica do não cumprimento dessa ferramenta, desse mecanismo que é a emenda impositiva. Matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, do contrário se levante, aprovado. Requerimento 74/2018, promovente Dr. Luiz Fernando.
requer regimentalmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura informações se já existe data para ser feito reparo urgente e infraestrutura da rua Dom João Salles, antiga Rua B, em São José do Barreto. Requerimento número 74, 2018, promovente vereador Dr. Luiz Fernando, discussão. Não havendo que queira discutir, processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, do contrário, levante-se. Aprovado. Requerimento 109/2018, promovente Dr. Luiz Fernando, requer regimentalmente ao senhor prefeito de Macaé, através dos órgãos competentes da administração, que informe a esta Casa Legislativa acerca do valor gasto para a adequação do prédio onde funciona a sede da Polícia Federal, discriminando os valores dos materiais e da mão de obra empregada na reforma. Requerimento 109/2018, promovente vereador Dr. Luiz Fernando, discussão. Não havendo quem queira discutir, um processo de votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, do contrário, se levante-se. Aprovado. Requerimento 93/2018, promovente Dr. Luiz Fernando, requer regimentalmente a Secretaria Municipal de Infraestrutura informações se já existe data para ser feito reparo urgente na infraestrutura da rua Joel Cruz, no loteamento Quinta da Boa Vista, no bairro Virgem Santa. Requerimento número 93 de 2018, promovente vereador Dr. Luiz Fernando, em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, do contrário, se levante-se. Aprovado. Requerimento 12/2018, promovente Alain Mansur, requer regimentalmente a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Coordenadoria e Engenharia de Trânsito, informações acerca da previsão de reinstalação do painel de fiscalização eletrônica na estrada da Cancela Preta, Riviera Fluminense, conforme resposta do ofício digital número 672/2017. Requerimento número 12 de 2018, promovente vereador Alain Mansur, em discussão. Não havendo quem queira discutir, o processo de votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, do contrário, se levante-se. Aprovado. Requerimento 6/2018, promovente Alain Mansur, requer regimentalmente à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos informações sobre a possibilidade e estudos para a possível implantação de posto de atendimento e serviço para o bairro Ajuda de Baixo. Requerimento número 6 de 2018, promovente vereador Alain Mansur, em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, do contrário, se levante. Aprovado. Requerimento 11 de 2018, promovente Alain Mansur, requer regimentalmente a Secretaria Municipal Adjunta de Obras Públicas e Urbanismo informações acerca da previsão de início da pavimentação do Jardim Esperança. Requerimento número 11 de 2018, promovente vereador Alain Mansur, em discussão. Palavra. Com a palavra, vereador autor. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, povo presente. Esse requerimento já estava na casa há um bom tempo, foi lido na semana passada e entrou em plenário hoje para votação, mas o nobre colega Julinho, na semana passada, explicou que essa obra já voltou, já foi começada, então pedi para retirar, fazendo um favor. Primeiro secretário. Requerimento 116/2018, promovente Maxwell Vaz, requer à mesa diretora regimentalmente o certificado de aferição dos dispositivos eletrônicos que geram multas. Requerimento número 116 de 2018, promovente vereador Maxwell Vaz, em discussão. Palavra. Com a palavra, vereador autor. Vou explicar para os novos vereadores que tem uma demanda popular em razão de um questionamento que os equipamentos de monitoramento eletrônico que são colocados especialmente nos semáforos e os conhecidos pardais estejam na condição irregular. Então todos eles precisam estar aferidos, ter certificado de aferição para que dê validade às multas. Então, Vossa Excelência sabe, os colegas vereadores também, que especialmente a questão do semáforo, se ele estiver desregulado, às vezes se a pessoa passar no amarelo, vai marcar como vermelho. Se você passar numa velocidade lá, velocidade 50 por hora, se não tiver aferido, você passa a 55, a 57, ele pode marcar uma multa. E os equipamentos de trânsito, eles não têm o objetivo de arrecadação. O objetivo é de punir quem estiver errado. Então, para a gente ter certeza que esses equipamentos estão cumprindo fielmente
os seus requisitos legais, é importante que a Câmara receba para a gente fiscalizar se todos eles estão aferidos adequadamente, enviando para cá, através do pedido desse requerimento, cópia dos referidos certificados. Então, eu peço aos colegas vereadores, fundamentado nessa argumentação, que vote favorável ao presente requerimento. Matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, no contrário se levante, aprovado. Requerimento 81/2018, promovimento Maxwell Vaz. Requer mentalmente convocação de audiência pública sobre a parceria público-privada, PPP, do esgotamento sanitário do município, com participação da Secretaria Adjunta de Saneamento e a empresa BRK, para que as mesmas apresentem os serviços executados até o momento e o cronograma de 2018 a 2019 para a implantação de rede e estação de tratamento de esgoto. Requerimento número 81 de 2018, promovente vereador Maxwell Vaz, em discussão. Com a palavra, vereador autor. Colegas vereadores, público que nos assiste, encaminho através da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Saneamento o presente requerimento, que é uma rotina da comissão, uma vez por ano, fazer a audiência pública para que a empresa responsável pela PPP do esgoto, que é uma forma de implantação de serviços de saneamento, para que ela venha aqui prestar conta dos seus cronogramas, que se está em andamento, se está atrasado, quais são os objetivos da empresa em relação ao cumprimento do contrato da PPP do esgoto, que atualmente é fiscalizado pela Secretaria de Saneamento. Por isso a gente pede a presença no requerimento dessa secretaria, para que ela possa contestar alguma informação equivocada ou desviada da empresa que está fazendo a execução dos serviços. Então, a população de Macaé, essa Câmara, especialmente a Comissão de Meio Ambiente e Saneamento, precisa acompanhar, para e passo, a instalação desse importante trabalho de políticas públicas, que é o tratamento de esgoto da nossa cidade, para a gente despoluir integralmente a Lagoa Emboacica, que ainda não está completada, e também despoluir os nossos rios e dar mais qualidade de vida e saúde. Então, peço aos colegas vereadores que votem favorável ao requerimento, para que a gente possa agendar com a Secretaria, com a BRK e com a mesa diretora o dia dessa audiência, dia e horário da audiência pública. Obrigado. Matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, do contrário se levante, aprovado. Requerimento 115/2018, promovente Maxwell Vaz. Requer regimentalmente ao senhor secretário de Educação informações sobre o número de alunos na rede pública municipal, bem como quantos alunos saíram em 2017, quantos entraram em 2018. Requerimento número 115/2018, promovente vereador Maxwell Vaz, em discussão. A palavra, vereador autor. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de fazer uma explicação sobre a importância desse requerimento, porque em várias audiências, especialmente na audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal, os secretários que estiveram aqui, de controle interno, ele fala muito aqui, entrou mais de 5 mil, mais de 6 mil alunos na rede pública. E por isso que aumentou o gasto na educação. Aí eu fico pensando assim, gente, será que só entra aluno, não sai não? Porque, na regra da escolaridade, a pessoa vai completando até sair de uma graduação para outra. Eu imagino ele. Se está juntando tanta gente assim, deve ter o triplo da população de Macaé nas salas de aula. Está complicado. Então a gente precisa trabalhar aquilo que eu comentei anteriormente. Os vereadores de Macaé são vereadores que têm experiência, que pensam, elaboram política pública. Não dá para vir para a Câmara ficar contando historinha, que só entra aluno, sai aluno também. Então a gente precisa, para trabalhar, para efetivamente dar um bom resultado, a gente precisa conhecer qual o número de alunos de forma concreta do município de Macaé.
nesse ano 2018. Quantos entraram e quantos saíram em 2017? A gente precisa de conhecer e trabalhar com esse balanço até para entender se a educação, se a escola está formando os alunos para a próxima graduação adequadamente. Então, fica aqui o pedido aos colegas vereadores para votação favorável e que a gente receba o mais rápido possível essas informações para a gente poder trabalhar outras questões da administração e política pública de educação. Matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, no contrário se levante. É aprovado. Requerimento 121/2018, promovente George Jardim. Requer regimentalmente a concessionária Enel informações sobre a possibilidade de melhorar a extensão de rede elétrica onde fica localizada a estação de tratamento de esgoto no SANA, Colégio Municipal do SANA, comércios e moradores do SANA, 3º Distrito de Macaé. Requerimento número 121 de 2018, promovente vereador George Jardim, discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, do contrário se levante. Aprovado. Para requerer, vereador Marcelo Silvano. Só para registrar e informar aqui, dar um retorno ao vereador Maxwell, que eu fiz contato com a liderança da bancada do PT lá na Assembleia, né, eles estão conversando com o deputado André Siciliano e eles estão propondo, vereador Maxwell, em 10 dias da gente encontrá-los lá, encontrar o deputado André Siciliano, mais a bancada do PT, e se você quiser convidar alguns outros deputados que sejam da sua relação, porque a gente já constrói uma conversa mais ampla sobre o projeto de lei em questão. Primeiro secretário. Era o que constava, senhor presidente. Terminando a ordem do dia, nós vamos passar na explicação pessoal pela ordem da inscrição, vereador Elbert. 5 minutos. Presidente, colegas vereadores, público presente. Presidente, me inscrevi para poder falar sobre 2 assuntos rápidos. Primeiro, mais uma vez, fazer a cobrança. O vereador Maxwell falou sobre a BRK ambiental e vai ser muito interessante essa apresentação, essa audiência, porque todo cuidado é pouco com a BRK. Nós tivemos o caso de cobranças indevidas por parte dos moradores tem até a Sandra aqui, que era a Secretaria de Saneamento, foi junto com a gente tentar resolver esse caso, e a empresa que deixou de cobrar e voltou a cobrar de forma, se utilizando de fazer a cobrança da água também, ela, caso você não pague, não faça o que ela quer, ela covardemente ela corta aí a conta, corta o fornecimento de água, o que deixa o cidadão numa situação bem complicada. Então todo cuidado é pouco com a BRK e volta a cobrar os órgãos de defesa do consumidor deste município que ajudem, nesse caso, os moradores de São Marcos, primeiramente, que estão pagando por uma conta de um serviço que não é prestado. Segundo, todo o restante dos moradores da cidade, já falei aqui há uns 15 dias atrás sobre isso, sobre a questão da taxa de afastamento de água, 10%, que todos vocês pagam na conta de água sem que o serviço seja realizado. Porque ela cobra só para tirar o esgoto da sua casa. O esgoto já era tirado, como eu falei, há muito tempo atrás. É feito um serviço que já era feito há 20, 30 anos e ela nada faz. O esgoto vai in natura para o rio e ela ganha 10% para fazer exatamente nada. Bom, outra coisa que eu queria falar sobre a grata surpresa que eu tive. Né? Semana passada fiz uma visita na Secretaria de Mobilidade Urbana, presidente. Eu queria... a gente aqui sempre está falando... Agora, eu acabei de reclamar sobre um serviço, que é um serviço também, que é de responsabilidade do município, que é o serviço de prestação da PVP do esgoto. E quando eu puder falar, quando a gente é bem atendido, bem recebido também, é dever nosso falar. Tivemos a Secretaria de Mobilidade Urbana, fomos recebidos pelo secretário, o senhor Carlos Roberto, carinhosamente chamaram para o professor de Baiano, né? Até tive dificuldade. O Baiano está aí, eu falar com você, mas o nome do secretário é Baiano. E aí eu fui atendido, Gabriel também, que é o diretor técnico, responsável técnico da secretaria, nos recebeu muito bem, vi ali uma vontade muito grande em receber, em trabalhar, inclusive, né, registrar a presença. Gabriel está aqui no plenário e me fez também falar sobre a questão da mobilidade. Foi o carinho e a atenção da secretaria em relação à Câmara. A secretaria disponibilizou um funcionário que em todas as sessões vem aqui para poder saber o que nós estamos falando relativo àquela secretaria, para que prontamente já possa anotar e levar
para a secretaria e para buscar a resolução do problema. Isso mostra um carinho e respeito por essa casa, e eu fiz questão de falar sobre essa atenção e esse atendimento, esse tratamento diferenciado que sirva de exemplo às outras secretarias também. Ouvir essa casa que nada mais faz do que ouvir o clamor da população e passar para a secretaria, sendo o elo de ligação entre a população e o poder público. Então, está de parabéns, Secretaria de Mobilidade, pela atenção a essa casa e por colocar um funcionário aqui em todas as sessões para ouvir as demandas relativas àquela secretaria e levar para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, parabenizo lá o secretário também por essa sensibilidade. Obrigado, presidente. Bom, não havendo ninguém mais inscrito na explicação pessoal, em nome de Deus, dou encerrada a sessão.